Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. Muito bom estarmos aqui, começarmos mais uma live. Eliseu está sempre aí, que bom, muito bom ter você aí. Hoje teremos uma noite muito especial. Vamos conversar com João Staub, meu amigo, pastor, lá na cidade de Guarulhos. Já ele chega aí. Muito bom, tem o pessoal chegando. João Silva, pastor João Staub acabou de chegar. William, Everton, muito bom ter vocês aí. Que bom, que honra, que maravilha. Hello! Meu amigo, João Staub. Olá, Clésio, como vai? Tudo bem, meu querido? Alegria te ver mais uma vez. Você, é sempre bom ver você. Você está sempre bem, né, João? Rapaz, são seus olhos. Bom estar Você aqui. tá sempre feliz, está sempre de boa. É uma Eu maravilha. recebo. Tá Suas frio aí em Guarulhos? palavras. Tá frio, rapaz, hoje tá frio. É, Hoje tá diferente. Começou a é. chover ontem e hoje o friozinho chegou. Aqui em Jundiaí Bom, também tá um pouco frio. Já tivemos que pegar os agasalhos já. é, Muito bom. Jundiaí tá Oi, pertinho João. de Guarulhos, né? É, Acho que é o mesmo é uma clima. alegria bater um papo com você, viu? Sempre. Alegria minha, Clésio. Prazer. Prazer estar Então com a tá bom. galera também que está entrando na live aí. Glória É, a Deus. ah, às vezes nos nossos encontros que fazemos lá, a gente já fiquei conversando com você uma noite ou outra, até horas mais avançadas, que é um prazer mesmo ouvir você. Você tem uma bagagem, tem um histórico, tem um currículo, não só de sucesso, desculpa falar, né, mas tem um histórico que Uma muito jornada. abençoa muitas pessoas, né? Então, sentar com você, te ouvir, é sempre uma maravilha, né? E muito obrigado, porque você deve ser muito assediado, muita gente chama você para lá, para cá, e você aceitar um convite de estar aqui com um goiano para a gente Nada. bater um papo. Nós estamos de quarentena. É, né? Eu estou A tentando fazer a agenda, lição de casa. Fazer o que Deus a, mandou. Vai para casa e fica quieto. Estou fazendo isso. lá, fique em casa até que de lá sejam revestidos. Exatamente. Que bom. Ô, João, antes da gente começar a conversar mais sério, uma vez você veio ministrar no encontro nosso de homens aqui, e você Hum. começou a falar de conquistas que você já teve na sua vida cristã, na sua vida espiritual. E naquela hora eu até me assustei, porque você nunca divulga nada, né? Assim, você não é uma pessoa que fica batendo em conquistas. E não Uhum. foi diferente, né? Você só mencionou, mas depois você falou, eu trocaria tudo isso que já foi conquistado, que evoluiu, né, que teve um sucesso, digamos, para é, ter a voz de Deus audível por um minuto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí para nós, João, por favor. Eu acho que a voz do Senhor é tudo que nós precisamos, né, Clésio? É. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós somos daqueles que estão sempre atrás da voz de Deus. De fato, Uhum. algumas pessoas olham, talvez, para aquilo que acontece em nossa vida, e eu me sinto assim muito privilegiado, porque Deus me deu a graça de ter uma jornada cristã e também uma jornada ministerial. Eu fui ordenado ao ministério pastoral em 92. Não sei se Uhum. você já tinha nascido nessa época, mas, Já enfim, andava de bicicleta, já. já. Então eu fui
ordenado em 92, tive uma trajetória até 98 para 99, quando eu assumi uma igreja, e era a época que muitas coisas estavam acontecendo, e nós implantamos essa visão de grupos pequenos, chamávamos de grupos familiares à época, e a coisa foi expandindo, crescendo, e nós nos mudamos em 2001 para um local muito grande, que foi um grande milagre de Deus, né? Falando dessas conquistas que são visíveis. Então, eu lembro que a nossa congregação não era uma congregação pequena, na época devia ter umas 350 pessoas, mas nós fomos para um lugar muito grande, para um lugar que tem 6.300 metros de terreno e acho que uns 4, 5 mil metros construídos. Então, para a gente era realmente um grande avanço e, assim, um milagre comprar aquele lugar. Parecia uma coisa muito, muito além, muito longe das nossas possibilidades, mas Deus fez um milagre e nós compramos aquele lugar em 2001 e muitas coisas de lá para cá aconteceram também em termos de crescimento, depois multiplicação da igreja. Compramos um local grande na cidade de Nazaré Paulista, um sítio grande onde nós fazemos encontros. Depois compramos outros lugares, terrenos, construções, a igreja foi multiplicando. Um local em Atibaia também, que você conhece, enfim. E muitas coisas foram acontecendo. Eu sou muito grato, reconheço que é puramente a mão de Deus nessas coisas, né? Eu sou um cara completamente convicto daquela verdade da Escritura. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Então eu sou muito consciente disso. Eu sei que eu não sou. Sei que eu não sou, sei que eu não tenho, sei que eu não posso. E quando as pessoas perguntam como é que aconteceu tantas coisas, eu digo, foi a graça. É puramente a graça de Deus em nossa vida. Então eu vejo que estas, entre aspas, conquistas, né, embora eu não acredite Vocês aí estão ouvindo. Se estiverem ouvindo, tudo bem. ok, beleza. Voltou, João. Sim, falando das conquistas, eu não acredito muito em conquistas, eu acredito em encontros. A Bíblia fala que Deus preparou obras para que nós andemos nelas desde antes da fundação do mundo. Então, eu acredito que andando no Senhor, nós vamos nos encontrar com estas coisas, de maneira que não são conquistas nossas, isso é puramente a mão de Deus. Então, eu sou grato por crescimento, eu sou grato por multiplicação, eu sou grato por muitas coisas que aconteceram, por milagres que aconteceram, mas é como eu disse naquela oportunidade, nós não podemos nos encantar com estas coisas. Né? Então, eu entendo que o nosso foco deve estar na comunhão com o Senhor. Então, tudo isso, toda essa aparente crescimento, ou estruturas, ou conquistas, entre aspas, pode ser trocado num segundo por um pouquinho da presença de Deus, vale mais do que qualquer outra coisa, né, que nós possamos colocar o nosso coração. O Senhor é mais importante, sempre. É verdade. Muito bom mesmo. Ô, João, eu queria então que você falasse um pouquinho conosco. Eu já ouvi você falar sobre primícias, que você ensinou a igreja, a sua congregação. Para quem não sabe, o João cuida de milhares de pessoas, tem muitas pessoas, né, que são lideradas por ele, é um grande líder, é um homem que tem uma graça e uma simplicidade de Deus que é admirável. É interessante a gente admirar a simplicidade, né? Pode ser que o outro pare de ser simples, mas você continua sendo a mesma pessoa. Então, você falou que ensinou sobre primícias. Eu lembro até que você citou uma vez que você disse para as pessoas pegarem um dia do seu salário, um dia que ele recebe, né? Um dia, o dinheiro correspondente a um dia de trabalho, e desse para algum líder. Você ainda falou, não traga dinheiro para mim não, mas leve para alguém que gastou tempo com você, te ajudando, te abençoando, abençoe e dê um retorno para essa pessoa. Eu queria que você explicasse um pouco para nós sobre isso, por favor. Com prazer. Eu vou tentar fazer uma longa história curta aqui. Tem todo um contexto, mas eu me lembro que
Em 2005, uma pessoa, eu nunca tinha pensado sobre esse tema. De fato, para mim, a palavra primícia estava dentro de outros contextos. Então, primícia, oferta, tal, para mim, fazia parte de um pacotão e eu não destacava isso como um princípio muito profundo, muito forte. Uhum. Mas, em 2005, se não me falha a memória, eu recebi uma oferta de uma irmã, uma pessoa muito simples, uma empregada doméstica, e ela disse, pastor, eu quero dar uma oferta para você. E eu disse, olha, eu achei que ela não tinha entendido que as ofertas da igreja nós colocávamos no gasofilácio. Eu falei, irmã, olha, as ofertas aqui a gente põe no gasofilácio. Ela falou, não, é para a sua vida. Eu fiquei um pouco constrangido. Acho que, se não me falha a memória também, tinha R$ 15 no envelope, ou 25, uma coisa assim. E eu perguntei para ela por quê. Ela disse, não, porque Deus me falou para dar uma oferta para você. E realmente eu tenho tinha, né, uma certa dificuldade com essas coisas. Falei, olha, tá bom. Ela insistiu e eu orei por ela, agradeci, orei, falei, vamos orar juntos, vamos colocar essa semente diante do Senhor, aquela coisa. Mas quando essa irmã saiu, eu senti muito claro aquelas impressões que você sabe que Deus está te falando alguma coisa e você precisa dar atenção. Eu senti muito claro Deus falando comigo. Eu quero te falar sobre primícias. Uhum. Para mim, eu falei, ok, Deus, o que é? O que o senhor quer me falar? Mas aí eu fui com esta palavra no meu coração, eu fui para as escrituras e comecei a estudar sobre o princípio das primícias, né? Primícia significa o primeiro, né, a primazia, enfim, é esse sentido. E eu percebi que este é um princípio muito claro, muito forte, muito profundo na Bíblia. Deus Uhum. é o primeiro e ele quer ter a primazia em todas as coisas. Em Uhum. todas as coisas. Então, eu obviamente já sabia um pouco, mas comecei a perceber que a questão primeiro é de Deus. Deus quer o primeiro. É o primeiro da nossa vida, do nosso tempo, do nosso coração, o primeiro do fruto, o primeiro dos animais, o primogênito, tudo é de Deus. O primeiro é de Deus. Esse é um princípio dizendo a primazia é do Senhor. Então, Uhum. quando a gente olha para Abel, por exemplo, Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, não foi qualquer animal do rebanho, das primícias do rebanho. E aí, né, tem toda uma série de textos e circunstâncias no Velho Testamento onde Deus enfatiza essa questão de primícias. O primogênito é de Deus. Quando Deus introduz o povo na Terra Prometida, ele deixa muito claro que eles deviam semear naquela terra, iriam colher, mas o primeiro dos frutos pertencia a Deus. O princípio era o seguinte, eles separavam os primeiros frutos e davam a Deus, e Deus dava Sim. ao sacerdote. E aí havia uma bênção sobre a terra, claro, né? Não tinha nação que se comparasse a Israel, debaixo da bênção Uhum. de Deus, e havia uma bênção sobre a família também. Enfim, tem muitos textos como Provérbios 3, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, se encherão de É. fartura os teus celeiros, enfim. E eu vi que esse princípio era um princípio muito forte, muito claro, mas eu precisava também de uma base no Novo Testamento. E Deus começou a me lembrar alguns textos no Novo Testamento a respeito do mesmo, tão conectados com o mesmo princípio, né? E de entregar as primícias a Deus e Deus entregar ao sacerdote. O que Deus tinha dito no meu coração é o seguinte: eu quero honrar os sacerdotes. E naquela altura, né, como nós estávamos numa visão de falar muito sobre o sacerdócio, né, o sacerdócio de todos os crentes, sacerdócio dos santos. Então eu dizia sempre para as pessoas, olha, aqui na igreja nós somos sacerdotes, todos são sacerdotes para Deus. E Deus então falou comigo, eu quero honrar os sacerdotes. E honrar no sentido financeiro. Eu ficava pensando, Deus, como eu faço isso? Como é que pode ser isso? E nesse princípio de primícias, eu percebi que Deus honrava os sacerdotes com as primícias. Uhum. Mas isso era Velho Testamento. Eu falei, mas como é que é essa coisa no Novo Testamento de honrar o sacerdote e tal? Né? Enfim, até então, aos pastores de tempo integral, a gente entende, né?
a gente usava textos, não tarás a boca do boi enquanto debulha e tal, e fala, poxa, o cara deixou o trabalho dele, ele trabalha no tempo integral, então é justo que ele tenha um ganho, um salário, enfim. Mas sacerdote, eu dizia, todos, né, são sacerdotes. Mas Deus diz comigo o seguinte, olha, todos são, mas nem todos assumem o sacerdócio. Prestem atenção naqueles que assumem o sacerdócio. E grande parte da nossa congregação, os que assumem o sacerdócio, ou os que estavam assumindo naquele momento, eram os que lideravam células. Nós já tínhamos, talvez, centenas de células naquele momento, em 2005, talvez 400, 500, não sei exatamente quanto, mas era um contingente muito grande de pessoas que ministravam para as outras pessoas, se esforçando e tal. Então eu procurei o princípio no Novo Testamento. Então cheguei no Novo Testamento a Gálatas 6,6. A gente conhece muito Gálatas 6,7, que é tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas Gálatas 6,6 diz assim, o que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E depois diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo, principalmente Gálatas 6,6, caiu como uma bomba no meu coração. Eu entendi o seguinte, quando nós não honramos, isso é um entendimento pessoal, mas que a época foi muito claro e muito forte, e eu compartilhei com os irmãos. Quando nós não honramos aqueles que nos instruem na palavra, quando nós não reconhecemos essas pessoas, e de fato nós estamos reconhecendo Deus através dessas pessoas, nós estamos zombando de Deus. Porque é fácil pegar fora do contexto, né, Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também ceifará, como a lei da semeadura. Mas o contexto diz, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E eu percebi, Deus falou muito ao meu coração naquela época, que muita coisa não acontecia na igreja por falta de honra. De honrar ao Senhor com as premissas. Então eu fui mergulhando nesse princípio e cada vez mais ficando em choque, né? Porque, meu Deus, como é que eu vou fazer isso e tal? Então, depois de entender muito bem essa questão, entender que Deus queria honrar os sacerdotes, Deus diz, todos são sacerdotes, mas note aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão assumindo, aqueles que estão exercendo. E eu percebi que tinha um grande contingente de pessoas na igreja, né, especialmente, né, os irmãos que estavam liderando células e outros com outras atividades, né, que a estrutura tornou mais fácil, que a gente tinha células e tal, tornou mais fácil de identificar. Mas tem muitas outras pessoas que se envolvem, que se dedicam, que instruem na palavra, que fazem discípulos, que são verdadeiros mentores, verdadeiros pais e mães espirituais para muitas pessoas, para várias pessoas, e que nunca foram reconhecidos. Nunca foram reconhecidos. Às vezes o irmão recebeu por anos instrução, oração, direção, visita, edificação e tantas coisas e nem falou obrigado, achando que é obrigação e às vezes vira as costas e vai embora. Então eu entendi que isso era uma desonra e comecei então a ensinar a igreja, né? Conectando, por exemplo, com princípios de Mateus 10, onde Deus diz assim, olha, aquele que recebe, aqueles que receberem vocês, a mim me recebe, quem recebe a mim recebe ao Pai. Você percebe que há toda uma conexão de Deus Pai com Jesus, com aqueles que estão a serviço de Jesus. E ele diz, olha, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E ele diz lá no contexto o seguinte, quem der mesmo um copo de água para um desses irmãos, na qualidade de discípulo, quer dizer, não é uma ação social, é um copo d'água porque são enviados de Deus, porque são discípulos do Senhor, o Senhor diz assim, de modo nenhum ficará sem o seu galardão. Olha Do só. outro lado, a contrapartida, e é tão forte isso, é um texto muito pouco citado,
Jesus pegou e enviou os discípulos para as casas, para as aldeias, para as cidades. Ele disse para os discípulos assim, ó, não leve alforje, não leve nada, não precisa de nada, nem de comida. Vocês vão chegar nas casas e vocês vão ministrar o evangelho e eles vão te sustentar. Eles vão te receber. A casa que for digna, entra lá e ministre e fique ali. Então, Jesus, e ele diz assim, porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus usa esse princípio. Uhum. A questão é que quando nós não honramos, quando nós não reconhecemos pessoas que por Deus são enviadas a nós, nós podemos perder muito. Jesus disse que isso era tão sério que nas aldeias, nas casas para as quais os discípulos fossem enviados e estas casas ou aldeias ou cidades não os recebessem, Jesus falou, olha, saia de lá, vai para outro lugar, sacode o pó do pé. Mas a questão é que Jesus diz assim, para mim isso é muito forte, muito pesado. Jesus diz, olha, eis que eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses lugares que não receberam vocês. Olha então só. veja, eu entendi na minha vida, na minha jornada, que é muito, mas muito importante nós discernirmos as pessoas que são enviadas por Deus à nossa vida e honrarmos essas pessoas. Então, se nós estamos numa relação com uma pessoa que nós reconhecemos que é enviado de Deus para nós, que está nos edificando, que está ministrando a palavra de Deus para nós, que está nos instruindo, nós devemos honrar estas pessoas. Gálatas 6,6. Faça participante dessa pessoa de todas as coisas boas. Então, o que eu fiz? À época, eu preparei, claro, uma série de ministrações e fui falando com a igreja, mas comecei pela liderança. Reuni todos os nossos líderes daquela época, centenas, e disse para eles o seguinte, olha, essa é a visão, é isso que Deus tem ministrado ao meu coração, e incentivei toda a igreja a honrar estas pessoas. E eu disse, olha, o caminho que eu entendia, basicamente, era dízimos, ofertas na igreja, mas o que eu recebi do Senhor à época é que nós devíamos pegar o equivalente ao primeiro dia. E isso é difícil de calcular porque ganhos são diferentes, em dias alternados e tal. Então, a maneira mais prática que eu recebi no meu coração foi fazer o seguinte, pega o que você ganha, divide pelos dias do mês, e aquilo que for equivalente ao primeiro dia do mês, você oferta na vida de alguém que você reconhece, que é instrumento de Deus para a tua vida. Que joia! E foi uma coisa doida, né? Foi uma coisa assim impressionante como a igreja abraçou essa visão. Eu me lembro, até hoje tem assim essas imagens da minha lembrança, de eu terminar a ministração com muitos líderes, tinha muita gente na igreja, né? Era um sábado à tarde, e quando eu terminei, eu falei, então, é isso, gente, quiser praticar, fique à vontade. Muita gente se abraçando, gente orando, pessoas pedindo perdão, dizendo, cara, você tem ministrado na minha vida durante anos, eu nunca pensei desta forma, eu nunca te agradeci, eu nunca honrei a sua vida, eu quero honrar a tua vida. Eu vi gente pegar dinheiro, fazer cheque, e os outros ficando absolutamente constrangidos com isso, como, cara, peraí, você está dando dinheiro para mim, mas deixa eu pensar sobre isso. E é muito interessante que eu também tinha questionado ao Senhor algumas coisas. Eu falei, Senhor, será que não vai ter algumas pessoas que vão fazer isso por interesse financeiro e tudo mais? E a resposta que eu recebi de Deus foi, possivelmente, mas isso não é com você, isso é comigo. Desde que desde que o evangelho é evangelho, desde que a igreja existe, existem pessoas que fazem as coisas com o espírito certo, né? E existem pessoas que fazem com a motivação errada. Mas isso a gente deixa com Deus. Eu fiquei muito feliz porque a igreja abraçou, nós já temos praticado esse princípio, nossa igreja e muitas outras igrejas fora da nossa denominação também. E, assim, eu vi a vida de muitas pessoas mudar completamente. Inclusive... Só de honrar o outro. Só de honrar o outro. Eu não estabeleci processo, norma. Eu disse, olha, reconheça quem você quiser, se você quiser também,
Eu entendo que, óbvio, nós não podemos impor nada no reino, as pessoas devem entender o princípio, e honro essas Aham. pessoas, né? Depois, em 2006, eu escrevi um livro chamado Primícias, a Honra da Igreja Sacerdotal, mas para Uhum. evitar distorções, aquela coisa, então eu falei, olha, esse é o princípio e esse é o espírito com o qual nós devemos fazer. Então eu fico feliz porque vi muita gente ser abençoada, e eu disse, olha, essa oferta não dê na igreja, na estrutura, na instituição, dê para pessoas. E se você não tiver ninguém para dar, dê para os pobres. Esse é o Uhum. princípio. E uma coisa engraçada é que, à época, eu fiquei pensando, meu Deus, quem é que pratica isso? Eu não achei ninguém que praticava, nenhuma igreja, nenhum pastor. Eu submeti, então, esse ensino a 15 pastores, mais ou menos, pastores que eu conhecia, que eu confiava, enfim, sabia que eram maduros. E alguns deles me disseram assim, cara, isso é complicado, mas é Perigoso. bíblico, é perigoso. Você vai abrir mão da receita da igreja e vai ficar difícil algumas coisas. E quando as pessoas dão dinheiro para as pessoas, é complicado e tal. Mas isso é, eu falo, mas o que que você sente? É bíblico? Não, isso é de Deus, isso é de Deus. Mas alguns meio que disseram assim, é Não de Deus, mas praticava. eu não praticaria, mas então eu falei, ok. E todos eles foram unânimes em dizer, olha, isso vem do Senhor e pode ser uma grande bênção e tal. E nós começamos a praticar. Mas eu não encontrei quem praticasse. Mas depois meu coração ficou muito tranquilo e muito feliz, inclusive, porque lembrando daquele documento do primeiro século, talvez o documento mais antigo da igreja primitiva, você deve conhecer, chamado Didaquê. Uhum. E é um documento histórico que foi encontrado e que fala do ensino apostólico para a igreja do primeiro século. Então, Certo. esse documento é tão importante que tradicionais, pentecostais, neopentecostais, calvinistas, arminianos, todos aceitam este documento como um documento muito importante, muito valioso sobre a prática da igreja do primeiro século, né? Então, Uhum. muitas coisas são, inclusive, alinhadas e fundamentadas com este documento que esse documento mostra a prática das comunidades cristãs do primeiro século e por isso ele é tido como tão importante, né? O Didaquê. É um documento pequeno, se não me engano, 16 capítulos, mas ah, eu vi claramente que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, praticava isso. Ah, tem um trecho do capítulo 4 que diz assim, filho, interessante, né, o documento, diz assim, lembre-se dia e noite daquele que prega a palavra de Deus para você. Honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois ele Olha, está presente onde a soberania do Senhor é anunciada. Olha que coisa tremenda. Lembre-se daquele, não é só de Deus, mas daquele que prega a palavra de Deus para você. Lembre-se de dia e de noite. E honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois ele está presente onde a soberania do Senhor é anunciada. Então, lembrando desse documento e lendo esse documento, meu coração se encheu de alegria, porque eu entendi que essa era uma prática da igreja primitiva. Eles praticavam as primícias. Se eles faziam qualquer coisa, um bolo, eles tiravam uma parte do bolo para dar as primícias daquele bolo. Né? olha só. O capítulo 13, são 16 capítulos pequenos, é um documento muito importante. O capítulo 13 tem uma parte maior ainda que diz assim, assim tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha, da eira, dos bois e das ovelhas e os dê aos profetas. Esse documento fala de profetas, de mestres, porque normalmente naquela época eram itinerantes, passavam nas casas pregando. Então dê aos profetas, eles são seus sacerdotes. Esse documento diz. E o documento diz assim, porém, se você não tiver profetas ou sacerdotes ou mestres que está ali te instruindo, dê aos pobres. Olha que interessante. Imagina se a igreja Ó, toda hoje tem essa visão. Né? Se você, diz o documento, fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma maneira, se abrir um recipiente de vinho ou óleo,
tome da primeira parte e dê aos profetas, ou dê aos sacerdotes, ou se não tiver uma pessoa assim, dê aos pobres. Tome uma parte do seu dinheiro, diz, da sua roupa, de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno, e os dê de acordo com o preceito. Veja, o documento mais importante que fala da prática da igreja do primeiro século. Eles praticavam a primícia. Então, assim, Olha, a gente tem praticado esse princípio, ensinado, né? Olha, se você tem alguém, você tem um pai espiritual, um mentor, um discipulador, um líder de célula, um supervisor, um pastor, seja quem for na sua vida, reconheça como enviado de Deus para a tua vida, honre esta pessoa. Eu ensino sempre Gálatas 6,6. Não é uma visão para enriquecer pessoas, porque eu falei que toda a igreja devia praticar isso. Eu falei, não estou pedindo nenhuma oferta para mim, mas eu estou te encorajando. Eu até disse para a igreja, olha, nossa igreja é grande, eu prego uma palavra no domingo, mas tem pessoas que eu nem conheço de perto, tem pessoas que eu nunca fui à casa delas, não tive uma relação mais próxima, mas tem alguém aí perto de você que está orando por você, que está discipulando a sua vida, que está te instruindo, que está te ajudando. Honre esta pessoa. E eu fico muito feliz que, eu creio que boa parte da igreja pratica isso, tem praticado, e tem assim muitas histórias de pessoas que mudaram a vida, e de portas abertas, e graça de Deus, e multiplicação, e muita coisa aconteceu. Enfim, é uma visão muito abençoada. Honrar, abençoar, reconhecer é muito bom, muito importante, faz toda a diferença na vida do cristão e na vida da igreja também. É isso exatamente. aí. É interessante ouvir isso de você, João, porque eu me julgo seu amigo de te conhecer na intimidade, porque você é muito simples e você não busca ser reconhecido. Em nenhum momento você fica falando para os seus liderados, não fale isso comigo, não briga assim comigo, me respeite, sou seu chefe. Muito pelo contrário, muito É pelo contrário. verdade. Os meninos, que eu vou chamar de meninos, então os É meninos assim que a gente abusam de chama. você, e o contrário também, você É também tem uma verdade, o tempo todo. liberdade. Então você não fica dando carteirada querendo honra, mas ensina a honra. Então você está tocando num ponto que de verdade o meu coração salta com isso, sabe? Eu acho Uhum, que isso tem um pouco a ver com gratidão também, porque a exatamente. pessoa ingrata, o outro é obrigado a cuidar de mim, ele ganha para ser pastor, então ele está me dando um ensino, está orando para mim, e a gente Uhum, tira essa questão da honra, que é algo tão sério. E você está colocando algo que é até perigoso alguém escutar, de ficar dando honras ou estrelinha para pessoas, mas a gente está falando de honra, que é um conceito bíblico. E é interessante que tem uma passagem de Paulo, não sei se é aos Coríntios, mas ele diz que, como ele foi honrado, as pessoas daquele lugar o honram, ele consegue dar mais de Deus. E uhum, não é uma troca. E eu queria dar até um exemplo meu. Eu tenho viajado em vários lugares, e tem uma igreja em especial no Rio de Janeiro. Eu quero citar essa igreja porque é uma igreja simples, mas ela é uma igreja bem simples, e sempre que eu vou lá, eu vou com a minha esposa e nós ministramos juntos. Mas aquele pessoal nos recebe com uma honra, parecendo que nós somos pessoas importantes, assim, somos realmente pessoas enviadas de Deus. Eles mandam fazer um chinelinho havaiana, coloca lá no hotel quando a gente chega de presente para nós, uma cestinha de chocolate, coisa simples. Então, não é uma fortuna que nos dão, não é, mas a gente vê o carinho deles. E sabe o que uhum, acontece? A gente se sente tão honrado, e na hora da ministração, na hora da conversa, na hora de compartilhar a palavra com os irmãos sentado ou com o microfone, aquilo flui, porque parece que a vida, a graça de Jesus, ela encontra espaço para permear corações. Então, eu sou muito fã de cultivar honra. Eu tenho tentado trabalhar no meu coração, de ter um coração grato, de abençoar pessoas que eu sei que estão dando ou deram a vida por mim,
quero até Uhum. fazer isso muito mais. Eu vou até na escola, quando os meus filhos concluem um ciclo na escola, eu vou até a escola. É isso Eu aí. falo obrigado. Obrigado É porque isso aí. vocês ensinaram os nossos filhos, gastaram o tempo e tal, e vou embora dali feliz. Uhum. Um filho nosso foi aprovado aí numa prova e ele tinha uma professora, né, especial de inglês, professora particular. Fomos até a casa dela, levamos um presentinho. Obrigado. Obrigado de ter gastado. Ela, ou outros professores, né, pode até receber essa professora em especial, ela passou a nem cobrar dele, gostou tanto do nosso filho, mas a Que joia. escola que a gente vai é particular. Obrigado mesmo assim. E eu tenho visto, em contrapartida, pessoas que não têm essa honra. Não É, tem ou com o seu líder, ou não tem comigo, não tem com a pessoa, não tem com outro, e parece que a vida da pessoa fica. E eu queria te fazer uma é. pergunta difícil agora. Opa. Existe um mandamento, né, de honrar pai e mãe. Então tá a palavra honra, que é o primeiro mandamento ali na relação com Uhum. pessoas. Eu não sei se a minha percepção está errônea, mas parece que aquelas pessoas que honram mais os seus pais, ou tiveram pais presentes que elas pudessem honrar, parece que essas pessoas conseguem honrar também líderes ou pessoas que estão prestando um serviço para elas, seja policial, seja os Uhum. professores. E aquelas pessoas que não tiveram pais, não honraram os seus pais, parece que tem mais dificuldade em dar honra. Eu Uhum. estava conversando, e Com é isso que eu certeza. queria que você conversasse um pouco. Opa. Se a minha De fato, percepção eu ela é concordo certa, plenamente. Eu concordo é. plenamente. Por quê? Porque o princípio é honrar a Deus. Nós honramos a Deus, honramos seu nome, honramos a sua palavra, honramos a igreja. E a questão é que quando nós honramos a Deus, nós reconhecemos Deus. E nós reconhecemos Deus, por exemplo, nos pais. Nós Uhum. reconhecemos Deus nas autoridades. Né? Então, quem reconhece Deus, certamente vai honrar pais, vai honrar autoridades, vai reconhecer também pessoas que foram enviadas por Deus, que são instrumentos de Deus na sua vida. Então, o princípio não é honrar homens, não é honrar pessoas, porque o princípio Sim. da honra é como o princípio do amor, né? Nós temos que nos amar uns aos outros, mas ninguém pode cobrar amor. Cobrou amor já está errado. Então ninguém Lascou. pode cobrar honra. Cobrou honra, está errado, está fora do reino de Deus. E então a honra não vem apenas por cargo, título ou alguma coisa impositiva. Isso. A É. honra deve acontecer na medida em que nós reconhecemos Deus. Então, quando nós reconhecemos Deus em pessoas que foram enviadas, quem honra a Deus vai olhar para o pai e para a mãe e ver que isso foi escolha de Deus. Né? Deus Uhum. escolheu este contexto. Vai olhar para a sua vida e vai perceber pessoas aqui e ali que são instrumentos de Deus para abençoar autoridades. A Bíblia diz que são ministros de Deus. Uhum. Mas eu não concordo com aquela autoridade. Mas, assim, quem honra a Deus terá facilidade de honrar os pais e de honrar a autoridade, de honrar pessoas, de reconhecer pessoas. E, de fato, quem honra tem bênção. Né? Honra o teu pai e tua É. mãe para que te vá bem e sejas de É. longa vida. É o primeiro mandamento com promessa. Eu costumo É. dizer assim, eu falo, olha, imagina o seguinte, dois filhos. Os filhos cresceram, né, num lar e tal, com os pais. O primeiro filho não reconhece os pais, não honra os pais, é independente, acha que ninguém tem nada a ver com a vida dele, e ele chega para o pai e diz, pai, ó, descolei uma mina e estou saindo fora. E o pai fala, calma, meu filho, vamos conversar. Não tem que conversar, eu gosto dela e pronto, eu vou morar junto com ela e vai embora. O pai continua amando esse filho, mas o segundo filho, na vida, no trabalho, nas questões afetivas, enfim, chega para o pai, para a mãe, honra o pai, honra a mãe. E esse segundo filho, no dia do casamento dele, o pai e a mãe estão lá presentes, orando, abençoando, se alegrando junto. Quando a gente olha para a vida, é muito simples de perceber. O primeiro, com certeza, vai brigar com a vida.
vai encontrar portas fechadas, vai É. desenvolver revoltas, vai desenvolver uma percepção da vida estranha. Por Uhum. quê? Porque ele não está reconhecendo Deus, né? Eu até Olha. escrevi um livreto chamado Reconhecendo a Mão de Deus, que acho fundamental reconhecer Deus nos pais, reconhecer Deus na família, reconhecer Deus na igreja, reconhecer Deus em pessoas, reconhecer Deus em autoridades. Então, o primeiro não reconhece a Deus, o segundo reconhece a Deus. Quem reconhece a Deus vai ter portas abertas, vai ter um céu aberto, digamos assim. Então, É. há um princípio de bênção na honra, que é Uhum. muito poderoso mesmo. Essa cultura de honra também faz com que, como você falou, você chega num lugar onde você é honrado, você se sente em família, você se sente amado, você se É. sente aceito, as coisas fluem, é gostoso, você fala com o coração aberto, o teu espírito. Não que nós busquemos estas coisas, mas quando há um Sim. ambiente de honra, a, a atmosfera é diferente, né? Flui É. de forma diferente, a graça se manifesta de uma maneira diferente. Deus é um Deus que nós devemos honrar. E quando nós reconhecemos pessoas, nós estamos honrando a Deus. É um princípio É. poderoso. Muito bom. Eu gosto muito de falar sobre honra, estou tentando trabalhar isso no meu coração. E é interessante a honra, né? Você dá a honra e você não fica sem, né? É, Quanto mais honra exatamente. você dá, mais honra você tem. E é muito interessante. Eu tenho alguns amigos que eu já ajudei na vida, né? Dentro da vida cristã. E às vezes eu peço um favor para essa pessoa, está longe, a pessoa ela tem uma alegria em fazer. Uhum. Ah, que bom. Às vezes pede para outro, na mesma circunstância, pessoa que você ajudou, e ele fala, ah, não, assim, é uma coisa tão simples de fazer, às vezes é só apertar um botão e desenrola o negócio e não pode. E é exatamente isso que você está dizendo. Essa É, pessoa que não cultiva a honra, parece que as coisas, as portas estão fechadas. Não estamos falando de é, evangelho de prosperidade, a gente está falando é da vida diferente. atravancada da pessoa, né? É. A Eu creio que pessoa. eu acredito que nós precisamos chegar ao entendimento, e é maravilhoso quando nós compreendemos assim, que honrar é uma oportunidade. É como É. servir. Servir é uma oportunidade. Então, tem algumas pessoas que, diante de uma situação em que ela tem que ajudar, que ela tem que servir ou honrar, ela fica pensando: ah, por que eu devo fazer isso? Será que não vai me atrapalhar e tal? Enquanto que a visão de outras é: puxa, isso é uma oportunidade. Servir é uma oportunidade. Honrar é uma oportunidade. Estas pessoas que pensam assim acessam muito mais as coisas do reino de Deus, com certeza. Com É, certeza. muito interessante. João, isso é um assunto para a gente trabalhar isso assim, um ano, né? Opa, Talvez vai como longe. você fez, trabalhar um ano isso no nosso coração, porque eu acho que liga uma chave poderosa. Poderoso. Liga uma chave poderosa. Uma igreja que tem uma cultura de honra é uma igreja que ninguém segura. É, Ninguém segura. Muitas e coisas poderosas acontecem. é bom ressaltar que a gente não está falando de honrar as estrelas, né, João? Não, não. Não, É, aí é não outra são os coisa. popstars. É, a Evangelho da gente está falando. prosperidade é outra coisa, troca com Deus é outra coisa, lisonja é outra coisa, É, estrelismo é outra coisa. é, Não, nós temos porque a que. gente joga tudo fora, né? A gente fala, não, isso não pode. Não É, pode sim. Eu posso reconhecer pessoas que estão dando a vida, né, para o Evangelho, ou que às vezes não está dando a vida para o Evangelho, mas está me abençoando de alguma forma ou de uhum, outra, né? Me emprestou o carro, me ligou, orou para mim, me tirou de um buraco numa hora tão diferente. Isso é muito poderoso. Nossa, eu é. queria falar disso um ano, João. Nós Não não gostei. podemos jogar água da bacia com a criança dentro, né? Exatamente. É isso João, aí. que gostoso ouvir tudo isso. Ô, João, Diga lá. tem uma perguntinha chave para você. Eu Eita. queria continuar mais falando sobre honra, porque você é uma pessoa que honra, é honrado, e eu quero ressaltar, e não fica buscando a própria honra, né? Você é difícil, eu acho isso difícil, ensinar as pessoas a honrarem e sem me colocar no pedestal que eu preciso ser honrado. Você não precisa cantar música para mim, mas honre as pessoas.
você isso aí. conseguiu transmitir isso para as pessoas, né? Sem ficar se colocando no pedestal, mas ensinar uma cultura de honra. Parabéns, João. Sou seu fã. Entre outras Amém. coisas, por esse motivo. Rapaz. João, Glória a eu queria Deus. pular lá para João. João Epa, 17. vamos lá. João 17 tem uma oração. Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo aqui na nossa live. Uau. E eu quero ressaltar que semana que vem, quinta-feira, teremos de novo. Acho que ficaremos apenas uma vez por semana, não teremos mais 2 vezes, segunda e quinta, apenas na quinta. Mas João 17 tem 3 versículos poderosos no meu critério aqui, né? Que diz o seguinte no 21, a fim de que todos sejam um. Então isso é Jesus falando, horas antes de ir para a sua morte, ele está orando ao Pai, a fim de que todos sejam um. No 22 ele fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um. Então Jesus transmitiu a glória que Deus deu para ele, transmitiu para os homens, para que esses homens fossem um. 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu não sou um cara muito pessimista, eu sou um cara mais positivo do que negativo. Mas eu olho isso aqui, parece que nós não atingimos isso ainda. Parece que a igreja não é uma só, não está numa unidade só. E eu queria te perguntar, hoje nem a nossa congregação pode se reunir mais, né, por conta da pandemia. É verdade. Mas quanto mais a igreja de Jesus se reunir. Então a gente não está falando de uma reunião num lugar só, ou ter um líder único, ou que o pastor João vai ser o pastor agora de toda a igreja brasileira. Mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Da igreja ter uma só, de sermos aperfeiçoados na unidade. Diga-nos. Uau! Dura coisa perguntastes. Mas eu creio, Clésio, que Deus já respondeu esta oração de Jesus. Porque eu creio que todas as orações de Jesus foram respondidas por Deus. Ainda não se manifestou, mas já está respondido, como aquelas coisas que já existem em Deus, mas ainda não são manifestas. Como a ideia de que Jesus será tudo em todos, mas ainda nós não vemos tudo sujeito a Jesus, mas certamente será. Então, eu tenho para mim que essa oração de Jesus, com certeza, já foi respondida por Deus e já é um fato diante de Deus, mas vai ser manifesta em nosso meio. A minha impressão, Clésio, é que essa unidade vai ser estabelecida pelo Espírito. Pelo Espírito. Em termos de função, né, da Trindade, nós aprendemos através da bênção apostólica que amor é com Deus, né? Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus, então graça é com Jesus, mas comunhão e unidade é a ação do Espírito. Eu creio que por isso que Efésios capítulo 4 fala da unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, eu creio que esta unidade, esse nível de unidade, claro que já existe, né, um pequeno nível de unidade, digamos assim, mas esse nível de unidade e de glória será, a meu ver, minha impressão, vai ser uma ação do Espírito, e só pelo Espírito. Porque quando nós tentamos estabelecer a unidade através das nossas ideias, através de mecanismos, né, naturais, por vezes humanos, a gente tenta fazer algumas coisas, alinhamento de doutrina, por exemplo, não dá muito certo, mesmas práticas, todo mundo tem que praticar a mesma coisa, não dá certo, a mesma visão, porque quando nós queremos fazer a nossa unidade, não a unidade do Espírito, o que acontece? Nós acabamos atropelando identidade, nós acabamos atropelando propósito, nós atropelamos obras que Deus chamou pessoas para realizar de uma maneira específica. Né? Eu creio nessa diversidade de ministério. Ministério é o serviço a Deus.
Então, sim, Deus chamou alguns para fazer uma coisa, chamou outros para fazer outras. Então, essa diversidade de ministério, então, eu não imagino assim essa unidade feita por alguma visão nossa. entendi. Então, eu acredito que na unidade da fé, por exemplo, né? Então, se fala em unidade da fé, unidade no Espírito, eu acredito que essa unidade é feita pelo Espírito. Já na unidade da fé, em termos de crença, em termos de doutrina, eu acredito que nós devemos nos alinhar nas coisas fundamentais, nas verdades fundamentais do cristianismo. Então, não dá para se imaginar um cristianismo que Cristo não seja o único mediador, por exemplo. Ele tem que ser o Uhum. mediador, ele tem que ser o Senhor, ele é o Salvador, né? Justificação pela fé. Então, existem coisas fundamentais que são dogmas, são inegociáveis, né? Mas existem outras coisas que não são fundamentais, como práticas, né? Doutrinas não fundamentais. Eu creio que Sim, nestas outras coisas nós não teremos unidade e que nós podemos conviver com essas diferenças, até que Jesus seja tudo em todos. uhum. Agora, o que eu creio é que essa unidade pela qual Jesus orou, ela vai acontecer num derramar do Espírito Santo, num derramar maior, num derramar poderoso, num derramar profundo do Espírito Santo, que vai, dentre outras coisas, quebrar a nossa vida, quebrar o nosso orgulho, vai trazer quebrantamento, porque muito da dificuldade da unidade é essa coisa de vaidade, de ambição, né? Eu penso muito naquilo que Tiago fala, de onde vêm as guerras entre vós, né? E nós, cristãos, né, denominações, liderança, que vive guerreando, né? Até na internet tem muita guerra, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou É, desse, eu sou daquilo, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu batismo de um jeito, eu batismo de outro. eu sou calvo, viu, João? Você é calvo, né? Então tá, você tá na visão. Então eu creio num derramar do Espírito Santo que vai quebrar o nosso orgulho. E de repente, esse derramar do Espírito vai trazer o temor do Senhor sobre cada coração. Um temor de uma forma que nós não ousemos desprezar o nosso irmão ou falar mal dos nossos irmãos, porque o Espírito Santo tem sido derramado sobre nós e o temor do Senhor cai sobre a nossa vida e de repente a gente olha e fala, puxa, existem algumas diferenças sim, mas naquilo que é fundamental, naquilo que é básico, nós nos unimos, naquela pessoa, meu irmão em Cristo Jesus, eu preciso andar com ele, eu preciso apoiá-lo e eu preciso orar por ele. E isso vai fazer com que caiam as diferenças denominacionais, algumas diferenças bobas, aquilo que nos separa. Então, essa remoção do nosso orgulho, né, essa remoção dessa questão do inchaço que o conhecimento traz, né? Paulo falava Uhum. que o conhecimento enche, o amor é que edifica. Então, às vezes, muitas pessoas cheias de conhecimento, elas querem ganhar no argumento, querem ter razão, brigam e É, querem humilhar o outro irmão, provar por A mais B. Olha, você não sabe, você está fora da palavra, você não conhece o original, você não sabe o que está falando, enfim. A ideia é, eu quero sair por cima, eu quero humilhar, mas a gente vê muito pouco amor. Eu creio que o derramar do Espírito Santo nos trará amor, nos trará quebrantamento, e não só em relação aos nossos irmãos, mas em relação àqueles que não estão na fé. Porque a Bíblia fala, para nós amarmos até os nossos inimigos. A é, nossa Bíblia diz que Deus é bom até para com ingratos e maus. E de é, repente, sem quebrantamento, a gente pode se pegar olhando para pessoas do mundo e desejando que elas morram, que elas vão para o inferno uhum. mesmo, e né, eu estou salvo. Mas quando o Espírito de Deus é derramado, aí nós vamos chorar por essas pessoas, nós vamos ter compaixão, nós vamos ter misericórdia, nós vamos orar pelos nossos inimigos, nós vamos entregar a capa, a túnica e qualquer outra coisa, nós vamos andar a É, segunda milha, é, enfim, acontece uma transformação. E eu acredito que nesse derramar do Espírito,
maior que nós estamos esperando, inclusive, uma das coisas que vai acontecer é que nós vamos começar a ouvir do Espírito as mesmas coisas. Eu creio muito Certo. nisso, que vai chegar um momento que, em lugares diferentes, em tradições diferentes, em cidades, em contextos diferentes e até em doutrinas diferentes, nós vamos começar a ouvir a mesma coisa do Espírito Santo. De Amém. repente, o Espírito É. está falando aqui, está falando lá, está falando em outro país, e a gente vai olhar e falar, opa, espera aí, somos um. A glória de Deus está sobre nós e então a gente vai viver aquele momento de um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Então é nesse sentido que eu creio que Deus já respondeu à oração de Jesus e eu creio também muito, sendo muito otimista no meu coração, que está chegando o dia desta manifestação, né, desta Amém. glória, desta unidade, mas não uma unidade produzida por uma visão. Ah, eu tenho uma visão. Isso. Eu já conversei com irmãos que falam assim, você está na visão? Eu falo, que visão? Não, mas a visão Ó, mesmo. Você tem que estar na visão. E eu falo, meu irmão, eu nem sei que visão é essa. Se você me explicar, eu posso avaliar. Não, porque tem que estar na visão, né, irmão? Eu falo, olha, eu estou em Jesus, eu estou na rocha, serve. Mas, assim, é um entendimento muito superficial, né, de achar que, de repente, alguém tem uma estratégia, ou alguém tem uma doutrina, ou alguém tem uma visão, né, um ensino que, de repente, vai servir para todas as pessoas. O que a gente observa muito nessas tentativas de unidade é alguém tentando pôr a sua roupa no outro. E pode ser que o uhum. que serve para mim não serve para o outro, né? Nós devíamos estar unidos em torno do Senhor, em torno da comunhão dos santos, em torno da ação do Espírito Santo, e não dessas outras coisas que eu creio que não vai acontecer esse tipo de unidade, né? Mas acredito que todos nós devemos, então, fazer a nossa lição de casa, de nos render ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Eu acredito que quanto mais uma pessoa é rendida a Deus, rendida ao Espírito Santo, e ao Espírito Santo que nos guia, menos ela briga por essas coisas, mais ela consegue se quebrantar e aceitar o outro, mesmo com as dificuldades, com as diferenças e tal. Claro que nós não estamos falando daquelas pessoas que nem são cristãs. Eu acredito que alguns falam em nome do Senhor, mas nem são cristãos. Mas estou falando Aham. dessa pluralidade que existe dentro do reino, que existe dentro da igreja, que existe dentro do cristianismo. Eu acredito que quanto mais quebrantado nós somos, mais as diferenças nós aceitamos, né? Não as diferenças que interferem na fé, naquilo que é Uhum. fundamental, mas diferença de prática, diferença de doutrina que não é fundamental. Se um batiza de um jeito, se canta de outro jeito, se adora sentado ou em pé, ajoelhado, não importa, somos irmãos em Cristo Jesus. Eu sinto que o Espírito está soprando para isso. O Espírito está quebrando a nossa canela para a gente cair de joelho. O Espírito está dando marteladas em algumas estruturas que nós temos, que nós reputávamos, né? Eram as estruturas inabaláveis, e Deus está Vacas abalando. sagradas. As vacas sagradas estão virando churrasco. Eu creio que Deus, de fato, vai abalar tudo que é abalável para que permaneça só o que não pode ser abalado, só o reino. Então, é Amém. nesse sentido que eu Amém. vejo essa unidade. Muito bom. Muito bom, João Amém. Stalto, meu amigo. Grande João, nós já Clésio. estamos conversando há quase uma hora. Uau! Eu falo, e a Três gente começa, né? perguntas e Pastor é estamos a assim, uma começa e não hora. para, né? É, Uau. mas o assunto é muito bom e é muito bom ouvir você, viu, João? Amém, é um Eu acho que eu prazer. vou receber um galardão de profeta lá no céu, porque eu honro você como um homem de Deus, João. Então, Paz. eu Eu não honro estou te você dando um também, copo de água Clésio. agora, né? Porque se der o copo de Ó, água, já tem o galardão. recebe aí. Recebe aí, ó. Vou ganhar um É, galardão. então, é muito bom te ouvir. Eu acho que a gente vai marcar um outro dia para você continuar essas conversas. Eu quero voltar no Primícias de Honra, porque é claro que em uma hora você não falou tudo que você ensinou para o seu pessoal durante um ano, né?
e que isso muda estrutura, isso muda família, isso muda futuro, isso muda o presente da pessoa, né? Andar em cima dessa honra de primícias. Eu achei muito legal, já ouvi você outros dias falando sobre isso, isso me atrai, né?